De volta do nosso intervalo e agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe a diferença entre o cigarro comum e um eletrônico? Pois é, para muitos especialistas não tem diferença nenhuma. Eles afirmam que ambos causam sérios riscos à sua saúde. Confira. A família inteira de Silvano já pediu para a irmã dele parar de fumar. É a única que tem esse vício. Aparentemente ela tem boa saúde, né? Até que se saiba de algum mal causado pelo fumo, mas ela apresenta-se bem vistosa, né? Com saúde. Apesar dela fumar. A família fica em cima dela? Todo mundo em cima cobrando, ela já fez promessa. Se há alguns anos o hábito era considerado chique, hoje não é mais visto dessa forma. Por isso que Yaná tentou largar o vício, mas não conseguiu. Em quase 40 anos de cigarro, o máximo que ficou foi 6 meses sem fumar. Na minha época era bonito fumar, né? Todo mundo queria se enturmar e todo mundo fumava. Hoje é até difícil de fumar, porque as pessoas te olham assim, te reprovando, né, e tudo. Com o auxílio das políticas anti-tabagismo no país, o consumo de cigarro tradicional está em queda no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 12,6% da população do país é fumante. Há 30 anos, esse percentual era de 34,8%. Aqui no Brasil, mais de 160 mil mortes anuais são atribuídas ao tabaco, segundo o Ministério da Saúde. O tabagismo pode ser o responsável por desencadear cerca de 50 doenças, dentre elas AVC, efisema pulmonar e até câncer. E até 2030 pode ser o responsável por 10% das mortes em todo o mundo. Uma exposição no hall da Secretaria de Saúde do Estado mostra um pouco do que o tabaco pode fazer na vida de qualquer pessoa. Na tentativa de deixar de fumar, muita gente tem escolhido o cigarro eletrônico. O pneumologista Sebastião de Oliveira Costa, presidente do Comitê de Tabagismo da Paraíba, explica que não adianta fazer a substituição, porque os dois tipos de cigarros são prejudiciais à saúde. Se a gente for trabalhar a questão da dependência, não há diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque das substâncias que existem no cigarro eletrônico e no cigarro tradicional, a única que produz dependência é a nicotina. Então, existe nos dois. Né? Então, uma pessoa que tem dificuldade para se desvencilhar do cigarro tradicional, também vai ter para largar o cigarro eletrônico. Se não existe nicotina, não vai ter aquela sensação de bem-estar que os fumantes sentem. E por isso que eles são dependentes. E o público jovem tem aderido cada vez mais a esse mal. Quando o cigarro eletrônico chegou aqui, o Brasil já tinha um programa de combate ao tabagismo muito forte e competente. E as ações das pessoas que fazem esse programa no Congresso conseguiram fazer com que o cigarro eletrônico não fosse liberado aqui no Brasil. Alguns países são liberados, na Europa, nos Estados Unidos é à vontade. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, a gente conseguiu fazer alguma coisa para que ele fosse proibido. Mesmo assim, as pessoas clandestinamente conseguem isso, principalmente pela internet. Isso é muito ruim, mas infelizmente aqui a gente não pode fazer nada por isso. E agora vamos continuar falando de coisa boa, que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a sua internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Reforçando mais uma vez, unimedjp.com.br para mais informações, não tem erro. Você sabe o que é doença celíaca? Pois é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten. E para quem sofre com esse problema, minha gente, uma das dificuldades é encontrar alimentos específicos no mercado aqui da nossa cidade, João Pessoa. Mas um empresário enxergou na dificuldade pessoal um nicho ecológico e também de mercado. Confira.
Tem gente que, ao ingerir alimentos que contêm farinha de trigo, sofre com dores, diarreia e até anemia. A doença celíaca é uma doença imunológica, mas é de fundo genético. Então a pessoa já nasce com a predisposição para desenvolver a doença. Geralmente começa a provocar os primeiros sintomas por volta dos 6 meses de vida, né? Sendo mais exacerbado ao longo dessa primeira infância até os 5, 6 anos. E o que chama a atenção é justamente a distensão abdominal, diarreia, cólicas e até retardo do crescimento quando as crianças consomem o glúten, né, que está presente principalmente no trigo, no centeio e na cevada. A doença celíaca pode aparecer em qualquer época da vida, mas desde criança dá sinais. A estimativa é que a cada 400 brasileiros, um seja celíaco. O pior é que de cada 8 pessoas que possuem a doença, apenas uma tem o diagnóstico. E ainda é muito difícil encontrar produtos sem glúten no mercado. Por isso que muita gente prefere produzir os próprios alimentos. E como está cada vez mais comum a doença celíaca, muita gente está investindo nesse negócio. E vale a pena produzir para vender. Foi o que aconteceu com Hélida. Só há quase 4 anos descobriu o que fazia ela passar tão mal. Aprendeu receitas e trocou a confeitaria por esses produtos. Na verdade, foi assim a procura das minhas amigas, porque eu sou celíaca, mas eu tenho várias amigas que são intolerantes, outras têm SOP, como Esther, né? Assim, tenho mães que têm filhos que são autistas, então todas elas estavam dentro dessa alimentação, porque era prescrito pelos médicos, né? Para substituir a farinha de trigo, vai uma mistura de polvilho, fécula de batata e farinha de arroz. Hoje a gente usa um mix de farinhas, né? Que é farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, que são naturais, né? E nos pães, para saborizar, eu coloco batata doce, gerimum ou inhame, castanha de caju, que aí deixa eles com um sabor mais atrativo. A recomendação é que se evite o glúten, né? Da vida dessas crianças ou dessas pessoas adultas. Você me perguntou porque às vezes o diagnóstico é só feito na fase adulta. É porque muitas vezes a doença ela passa de forma assintomática nos primeiros anos de vida ou até na adolescência. Mas aí com o diagnóstico e com esse cuidado, que é muito importante a interação com o médico assistente, dos pais, né, da própria criança, do adolescente ou até do adulto, a intervenção da nutricionista, se consegue naturalmente elaborar cardápios para que a pessoa viva plenamente sem o consumo do glúten. Com a ajuda de especialistas, Esther tem se adaptado à nova dieta. Ela não tem problema com o glúten, mas o alimento feito com ele piorava a síndrome do ovário policístico. Eu me sinto melhor, meu corpo, eu sinto que ele trabalha melhor, meu intestino. Tanto que assim, hoje em dia, quando eu como, por meu organismo ter se adaptado tanto, quando eu como às vezes um produto com glúten ou com leite, eu não me sinto tão bem. Então, assim, para mim a principal mudança foi em questão da saúde e qualidade de vida. E a você de casa, o programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre, todas as manhãs, no final de semana. E a você de casa, só para reforçar, sábado, 10h30 da manhã e todo domingo ao meio-dia, já sabe, né? E eu te aguardo.